Hello everyone, how are you? I hope everybody's fine, doing well. Let's start our fifth live today. Today não, this month. Bom, vamos lá. Vamos começar hoje a nossa quinta live aqui do CNA Curitiba Boa Vista. A gente está tendo cada vez mais convidados ilustres e especiais. Hoje a gente vai falar com Ricardo Laurino, que é... Eu vou apresentar ele novamente quando ele entrar, mas eu já vou falando. Ele é presidente da Associação Vegetariana Brasileira. Eu acho que essa é a ordem, SVB. Então, ele vai estar conosco e... Deixa, ele já está entrando. Okay. Hello, Ricardo. Hello. How are you? Good evening. Good evening. I'm okay, and you? I'm great. I'm happy to see you. Oh, the same to you, man. Vamos um pouquinho pro português? Vamos, porque eu já falei errado. Não falou nada. Não, eu falei não. Eu ia falar que é a mesma, the same, né? Me ajuda lá, como que eu deveria falar? Já é a primeira aula para o pessoal que está entrando aí. Bom, eu vou começar assim, tem muitas maneiras, mas já como os nossos alunos têm um vocabulário avançado, refinado, eu já vou te dar a maneira mais difícil e a melhor. As well. Então você pode falar, não sei, você... As well? As well. Eu também, I'm glad to see you as well. Okay. Então é bem melhor do que as well. to, do que... Very nice. Very nice. Então, eu estava te apresentando, eu ia começar a falar um pouquinho de você, eu acho que você entrou no melhor momento, porque aí é melhor você se apresentar. Então, se você puder falar um pouquinho de você, conta aí um pouquinho melhor para o pessoal entender. Então, vamos lá. Vou primeiro contar aí um pouquinho do que eu faço hoje, e depois a gente conta a minha história e começa a entrar no assunto. Perfeito. Tá, então, eu vi ali que você comentou que eu sou presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Sociedade. Não, imagina, acertou, tá ótimo. Mas a minha história no movimento já é longa, né? Então, eu tenho 2 livros escritos, que inclusive eles estão aqui, ó. Esse aqui é o Último Teste e esse é a Última Morte. Dá para ver aí? Não dá para ler, mas dá para ver os livros ou não? Dá para ver que o título é verde e o outro título é vermelho. Isso aí. Então, são 2 livros sobre o tema, né, sobre veganismo. Eu apresentei durante 3 anos o boletim Momento Veg na Transamérica Light de Curitiba. Atualmente, eu apresento o quadro Zona V na Rádio 89 FM em São Paulo. Legal. Também posso destacar aí algumas coisas. Eu tenho 2 canais, né? No YouTube, um é um canal pessoal, que é o Momento Veg. 2. É que são diferentes, né? Um é pessoal meu, né? Então é um Momento Veg. E o outro é um grupo de veganos. Então se chama Vegflix. E aí cada um traz informações e assuntos diferentes, mas todos sobre o universo vegano, né? Maravilha. Então, isso é o que eu realizo hoje em dia, são as atividades que eu participo atualmente. E eu andei dando uma olhada, você já participou de várias coisas, assim, digamos... eu vi que você foi no Pânico, já foi entrevistado tem vários canais de YouTube diferentes, tá? Então, vamos prestar atenção aí que estamos conversando hoje com uma referência. Primeiro, eu queria começar te agradecendo, porque eu tenho muita pergunta, eu vou deixar já o convite para quem quiser fazer perguntas. Hoje de tarde já teve alunos me enviando, teve uma aluna que comentou, eu queria estudar para fazer umas perguntas, mas primeiro eu queria saber o que é isso. E ela fez uma série de perguntas, eu falei, guarda para a live e joga essas perguntas lá que ele vai ficar feliz. Assim que ela entrar, ela vai... Feito. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, o que é o veganismo? Para a gente entender um pouquinho melhor, para a gente ter uma ideia. Legal. Vamos lá, e inclusive dá até para a gente explicar qual que é a diferença entre vegetarianismo e veganismo. Oi, Ana, tudo bem? My teacher, how are you, Ana? Então, tem muita gente que se confunde, né, Rafael, com o que é vegetarianismo e o que é veganismo. Talvez eu vou começando a explicar o que é vegetarianismo, fica mais fácil para a gente pular para o veganismo.
Então, vegetarianismo é correlacionado à alimentação. Então, o vegetariano, tá? E aí já tem algumas dúvidas também que surgem. O vegetariano como raiz, né, o raiz do termo, vem de pessoas que se alimentam somente de vegetais, tá? Então, esse seria o vegetariano. Aí, ao longo do tempo, tiveram algumas pessoas que pararam de comer as carnes, mas continuaram comendo derivados, como laticínio, os ovos. E aí, o nome que se criou foi ovo-lacto vegetariano. Nome feio, né? Nome chato, né? Exato. Até você terminar de falar isso, a pessoa já foi embora. Então, com o dinamismo da língua, e a gente fala aqui, né, no inglês, a gente sabe que essa linguagem também é super dinâmica. Então, com esse dinamismo, começou a se utilizar o termo vegetariano para as pessoas que pararam de comer carne. Então, é basicamente isso hoje. O veganismo já é algo um pouco diferente. O veganismo é uma postura que eu sou vegano, né? Então é uma postura que nós temos em relação aos animais. Nós acreditamos que os animais merecem nosso amplo respeito. Aliás, eu acho que todo mundo tem isso, né? Ninguém quer ver animal sofrer, Sim. Ninguém quer ser cruel com o animal e tudo mais. O que acontece é que o vegano estica, né, alonga isso para questões que normalmente as pessoas não se questionam. Então o vegano, levando em conta o amplo respeito aos animais, o que a gente faz? A gente não consome nada de produtos de origem animal. Então o vegano, na alimentação, ele não come as carnes, ele não come derivados como leite, ovos, laticínios e assim por diante. Mas não é só na alimentação. Porque a alimentação do vegano, como eu falei, é uma consequência, né? A gente tira esses produtos como consequência do amplo respeito aos animais. Então a gente não apoia circo que tem animal, a gente não apoia rodeio, a gente não apoia comércio de animais. Então tudo que está relacionado com o uso, a exploração de animais, a gente tenta, na medida do possível e do praticável, excluir da nossa vida. Então a gente podia falar que, de certa maneira, todo mundo tem um pouco de vegano, né? Porque eu não me identificaria como vegano, mas se você falou respeito aos animais, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem isso. Né? Eu acho que isso é exato. Eu sempre falo isso, eu até comento, né? Tem gente que me segue e fala, Ricardo, você tem tanta certeza quando você fala que você acha que o veganismo vai crescer cada vez mais e a gente vai ter um mundo vegano? Eu falo, porque lá no fundo todo mundo tem isso. O que acontece é que hoje o movimento esticou, né? Conseguiu dar um aspecto mais longo, né? Mais abrangente para isso. O que a gente precisa é encorajar as pessoas a terem essa atitude também. Nada mais, nada menos do que as pessoas já têm em si, mas muitas vezes não conseguem colocar em prática, por conta de herança cultural, por conta da sensação de medo, dúvidas, mas isso com o tempo você vai diminuindo e é isso que eu confio e é isso que eu acredito que vai acontecer. Você comentou, eu acho que essa palavra esticar é muito legal, né? Porque já está ali, então você tem que dar uma... Exato. Puxar um pouquinho, mas não... Fica mais próximo, né? Exatamente, não é você tem que criar Fica do mais zero. próximo, né? Então, acho que... Porque a ideia é que quando a pessoa ouve sobre vegano, é que é uma pessoa que tem outra filosofia de vida, que quer mudar. Pô, as pessoas têm preguiça até de ir na geladeira ver o que tem. A gente vier com essa ideia de tal, não é bem isso, Rafael. É a gente fazer aquilo que já está dentro de nós, mas a gente se esforçar e se encorajar a dar novos passos para esticar isso que lá dentro todo mundo sente, né? Sim, e eu acho, eu não sei, você conhece o Oasis, aquela banda inglesa famosa? Eles têm aquela música... Sim. Tem um verso que eu gosto bastante, I'm gonna start a revolution from my bed. Que eu acho que assim, as grandes revoluções, elas começam com coisas pequenas, assim, from my bed. Você não precisa fazer um movimento radical e você ir adotando... Essas pequenas ações, elas trazem resultados gigantescos. Então, confesso que... Exato, Rafael. Elas estimulam, né? Elas estimulam que outros também acabem adotando isso e aí aquela atuação única, unitária, se alastra e vira uma grande bola, né, de neve. Então, só para ver se eu entendi direito, vegetarianismo estaria mais relacionado com alimentação. Veganismo... Comida. Extrapola isso. Ele vai além... Eu confesso que eu gostei da palavra respeito. Então, ele vai além e aprofunda o respeito aí a qualquer área.
Exato, exato. Então, o que você pensar, a gente procura. E aí eu vou grifar essa frase aqui, na medida do possível e do praticável. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está inserido num mundo que não dá para a gente simplesmente abandonar tudo. Né? Por exemplo, se eu estou na rua e sofro um acidente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser socorrido e vou acabar tomando medicamentos, vou acabar tendo... os paramédicos provavelmente treinaram com animais e tal, então acaba que eu não consigo aderir a tudo. Mas, por outro lado, a gente luta para que os processos de produção de medicamentos, treinamento de médicos e tal, não utilizem animais. Então, a gente sabe onde a gente está inserido, luta para que aquilo mude, mas entende que em alguns aspectos, por conta do contexto, a gente não consegue atingir tudo. Mas isso não significa que a gente vai abandonar e falar, já que não dá para fazer isso, então ferre-se tudo, né? Não é essa a ideia, né? É que às vezes as pessoas têm uma noção que é dois extremos, né? Ou faz o tempo todo ou nunca faz. Sabe? Então, ou eu utilizo isso o tempo todo ou eu nunca utilizo. Pode ter um meio termo ali, então, como você falou, na medida do possível. E é legal a gente comentar isso, porque às vezes tem gente, não sei se tem alguém aqui, se tiver, comenta aí, se já teve interesse, ou já pesquisou, já tentou ser. Eu confesso que alguns anos atrás eu tentei iniciar no vegetarianismo, aí achava muito difícil, e não sei, a sensação que eu tenho é que as coisas estão mudando, ou eu estou mudando, e parece que está cada vez mais fácil, ou tem mais opções no mercado. Como que você sente isso? Tem uma mudança no... Pensando em produto mesmo, estou pensando aqui em algo mais simples. Sim, esses produtos ajudam muito, né? Esses produtos. Mas eu acho que o principal desses produtos é que eles fazem com que essa ideia de que é algo difícil, que é algo inacessível, comece a cair no psicológico das pessoas, né? Porque quando você fala para a pessoa, a gente não come carne, a minha pizza, o queijo que vai é queijo vegetal, eu não tomo leite animal, eu tomo leite vegetal, não como ovo. Se tem lá no bolo, eu não como. A pessoa começa a falar, meu Deus do céu, os caras são tudo louco, tô fora. Então, o que acontece? Esses produtos, Rafael, eles, independente da pessoa consumir ou não, eles estão fazendo com que essa sensação diminua nas pessoas. Porque o básico, né, principalmente na alimentação, cara, eu como o que normalmente as pessoas comem. Arroz, feijão, salada, legumes. Só que eu aumento, né, as porções disso, né? Eu começo a ampliar. Então, aquele lugarzinho que o pessoal utiliza para carne, às vezes um lugarzão, né? Tem gente que exagera, né? Aí o colesterol fica lá em cima e não sabe por quê. Exato. Então, aquele lugar você começa a preencher com outros produtos e começa a conhecer um monte de coisas, né? Quando você para e pensa no mundo, né? Vai numa feira, vai ver o que você vê. Você vê muito mais produto de origem vegetal do que produto de origem animal, né? Então, só que as pessoas têm essa sensação que é uma herança cultural, é algo que vem de gerações por gerações. Então, esses produtos que você comentou, além deles ajudarem, né? Tipo, o hambúrguer de plantas que lembra a carne. Pô, gera uma curiosidade, né? Fala, como isso, cara? Não é possível, né? E isso faz com que, além da curiosidade, as pessoas comecem a perceber que não é algo tão distante, mesmo não comendo aquele produto. Sim. A Ana perguntou, e acho que é uma dúvida que eu também tenho, como que você começou, como começou essa... E quais foram as tuas dificuldades? Aí também, quem está nos assistindo, vegetariano, vegano, que dificuldades vocês encontram? Ou se encontram algumas vezes, nem encontram, então queria escutar de você e do pessoal. Isso é muito pessoal, né? Tem gente que vai relatar que sentiu mais dificuldade e outros menos, né? O que tem muito a ver é como você encara a coisa. Eu vou contar para você a minha história e aí, por conta dela, a gente pode pensar em alguns aspectos dessa dificuldade que pode rolar. Então, assim, eu tinha 17 anos, ou seja, há 30 anos, eu estava almoçando ao lado dos meus irmãos. Você conhece meus irmãos, Rafael? Ao lado dos meus irmãos. Eu não sei se eles lembram desse momento, mas para mim, como foi marcante, eu lembro. A gente tinha... imagina essa cena, vocês que conhecem a gente, né? Imagina nós três sentados na sala, almoçando, que a gente tinha essa mania de assistir TV,
almoçando, e aí eu estava cortando um bife. E quando eu estava cortando esse bife, passou na TV uma reportagem sobre a produção de carne no interior paulista. A gente morava em São Paulo, né? E não mostrou nada demais, tá? Não mostrou nenhuma imagem terrível, tá? Mostrou os bois pastando. E, cara, eu olhei pro meu prato, assim, eu tava cortando a carne, olhei pro animal, falei, pô, não faz sentido, né? Eu vejo eles como seres, assim, tão, né, tão próximos àquilo que eu imagino, que eu mesmo sinto, né? De, tipo, sentir dor, né? Não querer passar fome, não querer passar frio, ter relação, você vê que eles se relacionam entre eles e tal. Falei, cara, não faz sentido isso pra mim, né? E aí eu parei de cortar o bife, eu não consegui cortar o bife. Eu parei ali na hora. E aí os meus irmãos, né, não sei se eles lembram, mas, eu sou o caçula, que bobagem, porque eu falei, eu não como mais isso, cala a boca e tal. Aquela coisa de irmão mesmo, né, que a gente tem até hoje, né? E aí eu não sei, acho que até um deles roubou o bife do meu prato a hora que eu vi, porque Deve todo ter mundo... sido o Maurício. O Maurício, não, o Flávio gosta também, viu? O Flávio um grande churrasqueiro também. Mas aí o que aconteceu, Rafael? Dali em diante, cara, eu parei. Tipo, eu não comi mais nenhum tipo de carne. Nem peixe, nem frango, nenhum tipo de carne. E aí tem um aspecto bem interessante. Deve ter sido na quinta-feira ou quarta-feira que aconteceu isso. Eu não sei exatamente o dia. E aí, no final de semana, eu saí com os meus amigos. E aí, na balada, eu tomei a mais do que devia, né? Tomei muito mesmo. Aliás, veganos bebem também, tá, gente? Não estou estimulando a beber, tá? Mas uma coisa não está relacionada com a outra, contanto que a bebida não tenha nada de origem animal, não tem... Atenda aquele aspecto que eu falei no começo, a gente toma. E aí, Rafael, cara, eu esqueci. E aí eu comecei a comer, eu pedi um espetinho de frango. Eu tava bêbado mesmo, né? Uhum. Pedi, e olha que legal, os meus amigos, tinham uns que falavam, come, essa frescura de não comer carne tem que acabar. E outros falavam, pô, para aí, Ricardo, caramba, você vai comer, você parou. E eles meio que me defendendo de mim mesmo, sabe? Uhum. Mas eu acabei comendo, não lembrei e tal. E no outro dia eles falaram, não é possível que eu comi e tal. E aí foi a última vez que eu comi. Quantos anos passaram-se 13... Isso há 30 anos. 30 anos. E foi a última vez? 30 anos. Foi a última vez. E aí, quando eu ouço que as pessoas falam, nossa, deve ser difícil tal, naquela época eu não conhecia nem mesmo um restaurante vegetariano em São Paulo. Eu sei que tinha, mas eu não conhecia. Tipo, não tinha internet para se informar, não tinha bolufas, né? E aí, quais foram as dificuldades? Eu tive tipo assim, a felicidade da minha mãe, apesar dela ficar preocupada, ela conversou algumas vezes, ela apoiou, né? Ela me ajudou nesse aspecto, no que ela podia. A família, apesar do Maurício e o Flávio só tirarem sarro e questionar, também sempre levaram numa boa, sempre a gente teve uma relação bacana, às vezes tem uns debates mais chatos. Irmão tal, mas... assim, né? Tira sarro, mas apoia, né? Exato. Eu amo meus irmãos, são demais meus irmãos. Aí, Rafael, quando eu vim para Curitiba, né? Trabalhei no CNA, a gente abriu e tal, né? Tenho um carinho enorme pelo CNA, faço parte dessa família aí. E aí o que aconteceu? Caiu no meu colo em 2003, ou seja, há 17 anos, o livro Libertação Animal. Esse livro, aliás, eu indico aí os dois meus, né? Claro, fazer um merchan dos meus, quem quiser ler. Mas esse Libertação Animal, ele é considerado tipo a bíblia do assunto, né? Ele foi escrito em 1975. Ele deve ter umas 350, não sei, mas não é um livro fininho. Ele é denso, com bastante informação densa. Cara, eu li em 2, 3 dias, assim, porque parecia que eu estava lendo o que eu sentia em forma de palavras, sabe, em argumentação. Aquilo que eu tinha como visão, ele estava mostrando ali. E aí eu fechei o livro, eu nem conhecia o termo, né? Falei, cara, eu preciso ser vegano. Né? Eu não concordo com o que fazem com os animais, eu sou contra teste em animal, eu sou contra tudo aquilo que eu te falei, né? Zoológico, eu sou contra animais em circo, caça, rodeio, tourada. Falei, cara, eu
não faz sentido eu ser contra tudo isso e eu continuar, de repente, tomar leite, comer ovos. Se, pô, a exploração desses animais é tão ou muito mais cruel do que acontece com os outros. Aqui, gente, estou falando do meu lado ativista, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Não tô... Porque às vezes a gente fala algumas coisas que tem gente que se choca. Ah, tá querendo... Não, eu entendo bem essas dificuldades e tolerância cultural que a gente tem. Mas também é importante eu falar para as pessoas entenderem o que aconteceu ali no meu psicológico. Sim. E aí eu fechei o livro, Rafael, e falei, cara, não tem jeito, eu tenho que ser vegano, eu sou vegano, e a partir de então, desde que eu fechei o livro, eu venho trabalhando isso, e é sempre conhecendo mais e encontrando mais significação, mais novidades que vêm surgindo nesse aspecto. E olha, muito legal, porque eu ouvia muita gente, quando eu falei que ia ser vegetariano lá há 30 anos, que eu virei ovo-lacto vegetariano, muita gente falava assim para mim, cara, isso é uma besteira, você vai morrer sozinho com isso. Quando eu virei vegano, aí eu ouvia com algo a mais. Eu ouvia, além de você morrer sozinho, você vai morrer cedo, porque você não vai ter nutriente, vai faltar e tal. E é muito legal a gente ver que não só, né, eu não estou sozinho, a coisa está crescendo, mas a gente vê que é possível, dá para ser saudável. Claro, você tem que ter os cuidados, como qualquer alimentação a gente deve ter. Mas é legal a gente ver que os estudos mostram que, de maneira geral, quem adota essa alimentação tem mais benefícios, né? Tem uma tendência maior a ter uma saúde melhor, né? Ser mais saudável. Isso é uma das coisas que eu tô vendo o pessoal tá comentando aqui, já apareceu. Justamente, não falta nutriente? Eu acho que você deve responder essa pergunta, deve escutar algumas vezes. Como que é? Porque a gente sempre escuta, mesmo... Eu comentei com você hoje, fazem 6 meses que eu não como carne. Mas isso é uma das coisas que a minha mãe, foi a primeira coisa que ela falou. Pelo amor de Deus, faz um exame de sangue, toma cuidado, porque dá essa sensação de que vai faltar tudo. Exato. Eu acho que isso é natural, né, Rafael? Porque a gente cresce com aquela visão, né? Eu lembro que eu saía de casa, eu queria, ia brincar na rua, por exemplo. Eu quero... Me chamavam, vamos jogar bola, Ricardo. Eu estava almoçando, o que minha mãe dizia? Come a carne. Come só a carninha. Uhum. Come a carninha e vai jogar a bola, vai brincar, cuidado com a digestão e tal, né? Então fica no nosso psicológico de que a carne é o principal, a carne é o essencial. E aí quando você vai descobrindo, e principalmente hoje em dia, a ideia, né, até uma fobia, né, da falta de proteína. Pô, vai faltar proteína, cara. Se não tiver carne, até de uma forma equivocada as pessoas falam assim, né? O que você vai comer de entrada? Qual que vai ser a sua proteína? Cara, proteína? Como assim? Carne não é proteína. Carne tem um monte de outras coisas. A proteína está lá na carne, assim como está no arroz, no feijão, nessa junção, a gente acaba tendo. Vou melhorar essa frase. Assim como a gente tem na junção entre cereais, então, arroz, o trigo, né, e assim por diante, como com as leguminosas, que é um nome estranho, mas é fácil. Feijão, grão de bico, soja, lentilha e assim por diante. Quando você junta esses dois, você tem a proteína que as pessoas dizem que está lá na carne. E eu vou explicar mais ou menos o porquê que acontece isso. Bem rapidinho, Rafael. Pode. A proteína em si, o que a gente precisa, são dos aminoácidos. Então, quando a gente come, a proteína é quebrada no nosso organismo, né, no nosso estômago, na digestão, e a gente retira os aminoácidos para construir, utilizar no que a gente precisa. Alguns aminoácidos, a maioria deles, a gente produz. O nosso corpo produz. Mas existem alguns que não. E esses alguns que não, estão todos eles na carne. Em número, em quantidade boa. Né? E aí a pessoa tem a percepção de que, então eu preciso da carne. Quando você junta o arroz e o feijão, você tem parte desses aminoácidos no arroz e parte desses aminoácidos no feijão. Ou seja, a junção deles faz o mesmo papel que você precisaria da carne, para quem acha que precisa da proteína da carne. É muito difícil você ver uma pessoa vegetariana ou vegana que tem deficiência de proteína. Ela pode ter, mas não por conta da alimentação dela, mas sim por conta de comer pouco.
Aí entra em outro aspecto, né? Sim, eu conheço muita gente que não é vegana, que, pô, come mal pra caramba, e aí tem deficiência de nutriente, assim por diante. Isso você tem eu conheço gente que tem falta de. Eu ia perguntar justamente da famigerada B12, porque eu conheço várias B12. pessoas. B12, que se alimentam de carne normalmente e tem uma deficiência muito grande, ainda assim. E isso eu acredito. Também é uma coisa que eu escuto: leite, B12 e proteína. Eu acho que são três, porque precisa de cálcio e precisa de B12, só encontra na carne. Sim. A B12 realmente é o mais importante dessas vitaminas, né? E é interessante o que você disse, porque, segundo os estudos, 40% da população do Brasil, 40% da população do Brasil não são veganos, né, Rafael? 40%? Não. Longe disso, né? Bem longe. 40% apresentam níveis baixos de B12 no sangue. E a B12, para quem não sabe, é uma vitamina importante no sentido de memória, né? Ela é muito ligada à questão de memória, à questão de desenvolvimento de atenção, também de várias questões cognitivas, né? Então, exato, ela é bem importante nesse aspecto. E realmente, a B12, ela não é de origem animal, a B12 é de origem de bactérias, tá? E essas bactérias, elas são encontradas em vários ambientes. Só que com o nosso modelo moderno de viver, né, que é o quê? A gente pulverizando tudo quanto é agrotóxico, a gente limpeza em tudo quanto é lugar e tal, a gente fez com que essas bactérias meio que sumissem, digamos assim, não é o termo, né? Mas você teria mais dificuldade de encontrar nos produtos vegetais por conta disso, o que não acontece com a carne, principalmente. Então você encontra mais a B12, mas ainda assim, né? Peraí, só para completar, a carne mantém essas bactérias, então quando você come, você normalmente vai encontrar a B12. Mas ainda assim, se você não tiver um sistema digestivo bem adequado, bem controlado, né, bem harmônico, é muito difícil o nosso organismo absorver a quantidade necessária de B12. Inclusive, os animais. Tanto é que hoje em dia, olha que loucura, Rafael, hoje em dia, boa parte dos animais produzidos recebem suplemento de B12. Sabia disso? Então tem gente que fala assim, mas falta B12 na sua alimentação, você tem que suplementar. Você está comendo carne de animal suplementado. Você só é a mesma coisa. Tá só um passo a mais ainda, né? A mais, né? A mais. Eu estou indo direto. Exatamente. Você está procurando em outras formas. Não sabia, eu não fazia ideia. Porque assim, a gente escuta tão superficialmente, não, B12 é carne, né? Você acha que é isso, só existe ali e se não tiver ali faz falta. Exato, é a sensação, né? Sim, e além disso, eu lembrei do leite, mas você consegue me ajudar com outros mitos ou outras coisas que é comum a gente escutar? Porque, por exemplo, esse da carne, você falou, eu lembrei da minha mãe, justamente, quantas vezes falou, não tô com fome, mas pelo menos a carne você vai comer. Carninha. Isso você não pode, o arroz e feijão, às vezes ele deixa de lado, mas... Eu acho que tem um outro que é recente, Rafael, que é do ômega 3. Muita gente tem a impressão que o ômega 3 é importante, né? Saudável, a gente precisa do ômega 3, né? E é mesmo, né? É importante, mas as pessoas acham que só encontra ômega 3 nos peixes. Em alguns peixes apenas, né? Mas não, né? A gente tem o ômega 3 na linhaça. Então eu, por exemplo, tomo o óleo de linhaça, eu uso muitas vezes na minha salada, e é uma colher assim de sobremesa, você já tem o ômega 3 necessário, que a pessoa imagina que só vai encontrar nos peixes, né? Bem interessante, porque às vezes a gente, linhaça eu escuto falar várias vezes, mas não sabia que tinha ômega 3 também. Eu vi uma ômega 3 também. Eu vi uma pergunta aqui que fiquei interessado, que era, todos os leites vegetais são indicados? Qual é o melhor na substituição? Legal. Vou cravar aqui. Leite vegetal não é substituição. Leite vegetal é um produto super nutritivo, e aí depende de qual você vai escolher, mas se você estiver pensando, normalmente essa pergunta vem ligada à questão do cálcio, né? Eu não vou
tomar o leite Ou agora, receita, né? o pessoal tá falando aqui também. Tá, receita de leites, aí É, vai ser difícil. Mas eu vou tentar passar algumas ideias aí, onde achar. Vou também passar, acho que talvez seja melhor. Mas assim, Rafael, onde a gente tem muito mais cálcio do que até no leite, é no gergelim. Então, gergelim, eu coloco também na salada, a gente sim, fica uma sempre está utilizando. delícia. Fica Pão uma com delícia. E gergelim, então. também as folhas, é uma delícia. E também as folhas verdes escuras. Então, em vários. Tofu, que é o queijo de soja, né? Que, aliás, ele é bem nutritivo, né? Ele tem também uma quantidade legal de cálcio. Ah, mas tofu é ruim pra caramba. Tem muita gente que fala isso. E realmente, o tofu, se a pessoa não souber preparar, ele não tem gosto. Mas isso que é o legal do tofu, porque ele recebe qualquer tipo de tempero que você puser. Então, do ruim, ele pode ficar delicioso, é só você saber trabalhar o tofu. Então, tem vários. Só para você ter ideia, o gergelim, 100 gramas de gergelim, tem quase 8 vezes mais cálcio do que 100 ml de De leite. leite. Nossa, dá para pegar aí 25 gramas e já tá. Você não precisa nem tomar. Exato, aí vai depender da absorção. Por isso que tem gente que fala assim, ah, mas eu conheço alguém que não deu. Porque determinadas pessoas, cada um tem sua característica, né? Não dá para você falar, faz isso que vai ser ok, não. Você vai sentindo o teu corpo, você vai percebendo como você vai lidando com essa mudança, acompanhamento com nutricionista, médico e tal, e isso vai sendo progressivo em relação à tua própria alimentação. Legal, você falou do tofu aí, eu vi, tem gente comentando. Experiências gastronômicas, se vocês comentem mais, porque eu tive uma que eu jamais imaginaria, eu experimentei há muitos anos no CNA atrás, a gente fez uma feira vegana e a gente tinha uma coxinha de frango vegetal ou coxinha de jaca. E assim, eu confesso que eu fiquei, não vou comer isso, imagina, jaca, né? Doideira. É 1000 vezes mais gostoso do que coxinha normal. Você é mais saborosa. Você gostou mais? Nossa, demais, né? Quibe, eu não gosto de quibe. Mesmo quando eu comia carne, eu não gostava de quibe. Quibe vegetariano, vegano? Meu Deus do céu, salgadinho de festa, de maneira geral, assim, foi uma experiência que para mim foi surpreendente. Eu não imaginava que pudesse ser algo tão gostoso, tão mais. Porque às vezes, assim, essas comidas, a gente está tão acostumado a comer comida que é feita de qualquer maneira, joga qualquer coisa, vai. E ali parece que tem um cuidado a mais, um tempero a mais, Nossa, eu falo da água na boca. Rafael, inclusive o que você está dizendo é bem interessante, porque a sensação que as pessoas têm é que a comida vegana é mais ruim. Ah, é ruim e tal. E eu sempre digo, gente, se você comer uma comida vegana ruim, lembre-se que você também já foi em churrasco e comeu churrasco ruim. Acontece também, né? Eu tenho experiências ruins com comida vegana e que às vezes não é por conta daquele alimento em si ser ruim, mas às vezes não casou com o meu gosto, com a minha preferência. Então, isso é bem claro. Eu acho que você falou algo bem legal, porque muita gente tem essa experiência com a coxinha de jaca. Todo mundo fala, não é possível. Coxinha de jaca não pode ser, não dá para ser gostoso, não é possível. Uma coisa que eu falo também para as pessoas, tem muita gente que tem dificuldade de comer salada, né? Então, uma dica que eu dou que funciona muito é você colocar raspas de nozes ou de castanhas. Isso faz com que a salada ganhe mais um sabor totalmente diferente. E aí você vai diminuindo, né? Num dia você colocou mais, no outro você coloca um pouco menos, tal, para você ir acostumando com aquele paladar e ao gosto da salada em si, né? É engraçado. E paladar é uma coisa que a gente muda também, né? Porque eu posso falar por mim. Eu não gostava de tanta coisa que hoje eu fico pensando, como que eu não gostava disso? Eu não gostava de shimeji, champignon, sabe? Hoje é um negócio que eu como e eu fico pensando, meu Deus, que delícia. Porque o paladar mudou. Você aprende a gostar de coisas, você aprende a desgostar. Então é legal a gente tentar... Ele se adapta, né? Sim. O paladar é o único dos 5 sentidos que se adapta, ele se modifica. E eu lembro também, meu almoço era arroz, feijão, bife e batata. Quando eu estava cortando o bife, que eu contei,
O que tinha no meu prato era arroz, feijão, bife e batata. Era isso que eu comia. Eu não, colocava um alfacinho ali para enganar, e ele sobrava, e uma rodelinha de tomate. Estou comendo a minha salada, né? Legumes, verduras, fruta eu até comia, mas hoje em dia, pô, hoje eu terminei o dia, eu estava pensando assim, do nada, eu comi 5 tipos de fruta. É o normal. A maioria das pessoas não come isso. Não. Né? As pessoas não comem isso, né? Posso fazer uma pergunta bem, talvez, meio estranha? Até em inglês a gente chama de comfort food. Sabe aquela comida de, tô meio... Hoje o dia foi difícil, eu tô triste, tô estressado, então eu vou comer isso. O que é a sua comfort food? O que você, tipo, vou comer porque só para me deixar alegre, ou só para me deixar mais feliz? Você tem alguma coisa assim? Eu acho que o que eu vou falar, muita gente vai concordar comigo. Batata, né? Uma batata frita, que você fala, vou comer uma batata frita não aqui. Deveria, mas é bom demais. Não, hoje eu vou. Aliás, é vegano, hein, gente? Batata frita é vegana. Então, boa pra caramba. Não sei se... Vou perguntar pra você e pra todo mundo. Não sei se você vai lembrar, né? Porque também faz... Quantos anos você falou? 17 anos vegano? Vegano? 17 anos. 17 anos. Qual comida vegana te surpreendeu? Eu falei da coxinha de jaca. Você lembra de alguma coisa assim? Tem algumas, cara. Tem algumas. A coxinha de jaca é uma, o quibe também é maravilhoso mesmo. Mas eu vou tentar ir adiante, né? Teve uma coisa que me surpreendeu, eu até fiz um vídeo no canal, né? Eu tenho 2 canais lá, então o pessoal quiser conhecer mais, vão lá, Vegflix e Momento Veg. No Vegflix, eu experimentei essas carnes vegetais que estão surgindo. Eu experimentei lá nos Estados Unidos, a Beyond Meat. E assim, é uma surpresa, no meu caso, uma surpresa assustadora, porque eu estava comendo algo vegano que era nítida impressão de ser carne, cara, de ter gordura de carne, de ficar aquele gosto mais pesado mesmo. Então essa me surpreendeu, e todas as carnes, eu falei da Beyond Meat porque foi a primeira, mas tem várias agora no mercado brasileiro, inclusive marcas nacionais. Tem também sorvetes, cara. Tem uma sorveteria em São Paulo, que eu tomei um sorvete maravilhoso também, que era de avelã. Eu falei, não pode. Eu fui até brincar com a avelã. Não, isso você pôs leite, né? O que a gente brinca. Essa é uma brincadeira entre veganos que eu não devia falar aqui, porque aí o pessoal fala, tá vendo? Mas a gente brinca, e quando é muito bom a gente fala, isso aqui não é vegano, entendeu? Tipo, mas para brincar mesmo, né? De tipo essa ideia, né? Mas tem muitas outras coisas assim, né? Tem pizza, cara. Hoje em dia tem pizza. Tem uma pizza aqui em Curitiba mesmo que eu vou convidar aí a galera. Tem várias, tá? Tem algumas aqui, né? Mas tem uma que quando eu comi, eu falei, nossa, que loucura, que era de alho poró. Falei, não é possível, é um creme de alho poró. Então tem muita coisa assim que a gente se surpreende mesmo, né? Agora, deixa eu tentar ver o que mais, assim, que de repente eu comi e falei, não é possível. Cara, eu acho que feijoada. Feijoada vegana? Feijoada vegana, cara, quando é bem feita. Eu já vi muito não vegano falando, cara, a melhor feijoada que eu comi. Igual você falou do quibe. É impressionante, é uma delícia mesmo, é uma delícia. Que legal. Tem gente aqui comentando sobre os pratos que surpreenderam e tudo. Eu gostei desse comentário, que batata é o símbolo da paz mundial. Então... Quem foi que falou? Eu ia comentar isso. A Ana comentou que batata foi o símbolo da paz mundial, mandou muito bem. Queijo de caju, nunca experimentei. Delícia. Quais outros pratos aí, pessoal, que vocês já... Curitiba é a capital vegana? Não é oficial, mas muita gente brinca que né? Já saiu outdoor, a gente já até conversou algumas vezes, agora falando dos projetos, né? Eu já conversei até algumas vezes com secretaria de turismo tal, para de repente a gente transformar isso num roteiro. Saiu um roteiro em Curitiba, uma agência fazia, que eu inclusive fui convidado para fazer o primeiro tour, né? Então ela visitava, acho que eram 6 locais veganos, então tinha chocolate, não vegano só, que tinha opções veganas. Curitiba é muito legal isso, Rafael. Tem bastante lugar vegano,
Mas, mesmo que você vá num local que não é vegano, tem muita opção vegana. Hoje, a gente estimula muito os restaurantes, os empreendimentos a terem opção vegana, porque esses empreendimentos, esses restaurantes correm o risco de perder, inclusive, os clientes não veganos. Porque imagina eu e você. A gente combina, vamos lá, vamos comer, Rafael. Vamos comer uma pizza? Você vai falar, pô, você não come queijo, né? Vamos numa pizzaria que tem opção vegana? Eu falo, vamos. Então, provavelmente, muitos estabelecimentos acabam perdendo não só os clientes veganos, mas acabam perdendo famílias que têm vegano, grupos de amigos que têm vegano, a não ser os grupos de amigos sacana que falam, não, nós vamos lá e você que se ferre. Duas perguntas aí que eu fiquei curioso. Do que é feito a feijoada e ovo vegano? Essa eu também não... Ovo vegano? Tem, vamos lá. A feijoada tem tofu, né? Muitas vezes tofu defumado, tem as linguiças vegetais, tem as carnes que lembram, como que eu vou dizer? Porque na feijoada vai o quê? Vai o rabo, né? Vai várias partes. O que horrível falar isso. Pô, mas vai. Fato é que vai. Então vão vários alimentos que imitam isso, mas acaba sendo muito mais leve, mais saboroso. É impressionante mesmo, mas basicamente é tofu, as linguiças vegetais e também carnes vegetais que imitam o que geralmente vai na feijoada. E o tempero, né, cara? Sim. Tempero. Geralmente a fumaça líquida que colocam, que dá aquela sensação de carne. Então tem muita coisa aí que se usa. E você perguntou do ovo vegano? Isso. Tem o ovo vegano. Existem dois tipos. Tem o ovo, que na verdade ele é mais utilizado como insumo para a produção de bolo, de pão. Então é um ovo vegetal, na verdade, mas é um pó que você utiliza e tal. Mas pra agora, este ano, para dar liga, né? Que não precisa, tá? Tem várias formas de dar liga. Eu não sou muito bom para isso, mas se vocês quiserem, sigam lá, inclusive o Vegflix e tudo mais, mas tem canais como o da Mucinha, tem o canal da Sociedade Vegetariana Brasileira, que a gente mostra muita coisa lá relacionada a isso. Mas você pode usar aquafaba, que é aquele líquido que sai do grão de bico, ele dá liga, tem várias coisas. Mas agora estão surgindo os ovos mesmo, que vem inclusive em cascas. Eles estão criando isso. Né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, mas eles estão começando a produzir esse tipo de produto, mas não aqui no Brasil ainda. Ainda é coisa lá de fora. Uhum. E pensando no que está por vir ainda, você acha que você está acompanhando bastante mudança? Eu não sabia que já tinha carne tão boa assim, já estava que ainda era algo mais distante. O que você acha que o futuro nos reserva? Rafael, cara, inclusive eu postei um vídeo sobre isso, de que a Paola Carosella, ela criticou, a Paola Carosella é do Masterchef, lá uma sim. jurada do Masterchef e tal, e ela criticou essas carnes vegetais, essas carnes novas, o que está acontecendo, eu vou comentar sobre isso, né? Mas ela, principalmente porque a KFC divulgou agora, né, que fez uma parceria com uma empresa russa para desenvolver impressora de carne de laboratório. Parece coisa de livro de ficção científica. Cara, mas isso é tudo coisa que está rolando e logo a gente vai ver no dia a dia. Então o que é? Carne de laboratório é culturas celulares de carne que, diferente do que o pessoal pensa, mas isso aí é terrível. Gente, imaginem essas carnes de animais que são trabalhadas, né? Recebem doses cavalares de antibiótico, todo tipo de vacina, vivem num ambiente terrível, né? Tanto é que as pandemias, segundo a ONU, 70% das doenças modernas e que têm potencial pandêmico estão nessa relação do homem e produção de animais e consumo, né? Tanto nas grandes fazendas como nas fazendas pequenas, seja de porcos, de frango, de morcego na China, de boi, seja onde for, né?
Porque é um ambiente propício para que isso aconteça. Então essas carnes de laboratório, elas acabam evitando um monte dessas coisas, além de poder controlar. Né? Você controla ali se vai ter mais ou menos gordura, você tem o controle disso. Não estou dizendo que é ótimo, eu estou dizendo que não pensem que é algo, nossa, isso vai fazer muito mal, quando você comparar com um monte de coisa que a gente come no dia a dia, né? Uhum. E aí, eles lançaram que vão fazer exatamente isso. Então, você vai ter uma impressora que a intenção é que no futuro você determine sabor mais pesado, sabor mais forte, sabor... Ou seja, uma doideira. E aí, a Paola reclamou disso, né? Que mundo que a gente está criando, tal. Aí eu respondo, quem quiser tá no meu Instagram, inclusive uma parte do que eu respondi. E outra coisa bem legal que está surgindo em Israel, esse ano vai ser lançado num restaurante, é a impressora de carne vegetal. Aí não é carne de laboratório. São carnes vegetais, ou seja, não tem nada de célula animal e nada disso. E aí você vai poder imprimir isso no restaurante. E a intenção deles é que em 2021 eles comecem a exportar para que tenha em qualquer restaurante que tenha interesse. Doideira, hein? Muito engraçado, porque assim, só você falar impressora, eu não sei, essas impressoras 3D elas já assustam, mas imagina produzindo alimento, produzindo carne. Loucura. Sim. Loucura isso, loucura. E ó, quero dizer o seguinte, Rafael, e aí entra naquilo que a gente falou lá no começo. Lembra que eu falei que todo mundo tem um pouco de vegano? Aliás, você que falou isso, foi a tua conclusão. Pô, acho que todo mundo tem um pouco de vegano, né? A gente só precisa esticar isso para dar novos passos nesse sentido. Você entra num restaurante e te dão a possibilidade de ter aquela experiência de comer a carne que você tanto gostava. Eu estou dizendo você, não você em si. Estou dizendo qualquer pessoa. E aí, qualquer um. Aí fala, olha, você pode comer essa daqui, que tem o sabor, tem proteína, tem tudo, porque você controla, né? E não faz, não tem animal envolvido, não tem morte, não tem a exploração, né? Não tem nada disso. Ou então você vai querer comer aquela carne que sim, tem animal, que o animal sofre, é abatido e tudo mais. Qual que a grande maioria das pessoas iria escolher? Talvez no começo ia ficar com medo, né? Tipo, não. Mas quando vai desenvolvendo e quando a pessoa vai perdendo e entendendo aquilo, o que você acha que a pessoa normalmente escolheria? Que não envolve sofrimento. Porque a gente tem isso, né, cara? Se a gente puder escolher isso, a gente vai escolher isso, né? Com certeza. É meio que instintivo, a gente foge da dor e não quer ver a dor ou multiplicar. Legal que você falou isso. Você falou algo que eu falo muito nas minhas palestras, e é um pouco além aí, você já entrou em um ambiente legal que eu vou comentar. É meio instintivo, e muita gente fala que comer carne é algo natural, que a gente sempre comeu. E eu acredito que seja mesmo, eu nem debato isso. Mas também é natural esse sentimento que a gente tem. Também é natural a gente questionar e ver que, caramba, não preciso fazer isso com o animal. É tão natural quanto, talvez seja até mais natural. Porque essa é a característica principal da nossa espécie. É a gente avaliar aquilo que se faz sempre, que ninguém questiona, e a gente para e fala, opa, peraí, por que eu faço isso? Por que eu vou continuar fazendo isso? E diante dessas novas questões, a gente escolhe ou faz novas escolhas para aquilo que faz mais sentido para nós. Essa possibilidade de cogitar e também de criar um outro caminho, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar outras possibilidades porque a gente só acha que existe aquilo. Não, é só... Sempre foi assim, então é só isso que existe. E, na verdade, o que é mais um exercício de imaginação do que realmente a realidade que não te permite. É só realmente você conseguir sair. Perfeito. E é engraçado. Isso mesmo, Rafael. E mesmo... Desculpa, pode... Não, e mesmo porque se a gente não tivesse essa capacidade de pensar, questionar, imaginar e propor algo novo, a gente ainda estaria nas cavernas tentando caçar animais. Foi porque a gente conseguiu se desenvolver nesses questionamentos e nessas visões e em novas formas de lidar com as coisas que a gente conseguiu chegar onde a gente está. Claro, tem coisas que a gente precisa melhorar um monte, né? Mas a gente sabe o quanto a gente desenvolveu em várias coisas. Sim, e acho que é sempre refletindo que a gente melhora, né? Colocando esses questionamentos.
Certeza. O pessoal está fazendo bastante pergunta e tem umas coisas aqui que eu fiquei curioso também. Alguém comentou Vamos de lá. cereal e gelatina. Alguma relação de que alguns cereais encontram Cereal em gelatina ou cereal de gelatina? e gelatina, que algumas empresas, agora eu não consigo. Tá, é que tem a gelatina, geralmente, a gelatina que a gente conhece, a tradicional, é de origem animal, né? Mas você tem a possibilidade de ter gelatina de origem vegetal. É só buscar e você tem essas possibilidades. Agora, sobre cereal, Eu achei que é real que não alguns peguei. cereais podem ter na composição gelatina, e nesse caso, por ser Ah, extraída. talvez seja cereal produzido, né? Aqueles industrializados. É sempre bom. Gente, uma coisa que vegano faz é pegar lá os ingredientes, até de produtos que geralmente a gente comia e que não tinha nada de origem animal, às vezes eles colocam. E às vezes acontece o inverso. Vou dar um exemplo aqui, o ovo maltine. Que o nome é ovo, cara, é do ovo, né? Começou com. Hoje ele, o tradicional, aquele que as pessoas mais consomem, é vegano. Capaz. Ah, exatamente. Então são coisas que a gente sempre está ali olhando, está sempre acompanhando o que acontece, porque muda, né? Agora, o que mais que você conseguiria assim me ajudar? Que a gente não sabe, mas é vegano, tem mais comida? Porque jamais ovo maltine Tá, eu penso leite, ovo, chocolate, que também é feito do. sim. Tem bom, ó, pão de forma tem vários que são veganos, tem alguns que não são, tem aqueles que são. Pão francês também. O pão francês ele pode ter derivados do leite, mas eu sempre pergunto, vou lá buscar, né? Isso é normal, mas boa parte do pão francês é vegano. É legal que você falou isso, que na semana passada, no canal Vegflix, olha eu sempre falando disso, né? A gente postou um vídeo, 10 coisas veganas que você não sabia que são veganas. Então é bem essa pergunta que você fez, né? Então tem muito bolo, que também bolo não, desculpa, bolo. Eu ia falar de bolo que é possível, mas bolo geralmente vai ovo. Mas tem também bolacha, sabe? Biscoitos, muitos deles também são veganos. Paçoca! Pô, paçoca, cara, é o Aí não doce. precisa. Pô, É o melhor doce brasileiro paçoca já. é o brasileiríssimo. Então tem muita coisa vegana que muita gente acha que não é. Porque tem paçoca que vai leite, né? Então é bom sempre ir lá e vai dar uma lida. Legal. Cocada também. Muita cocada é vegana. Então tem bastante coisa aí que muita gente não sabe. Ah, uma coisa que muita gente acha que não é. Arroz e feijão! Pô, arroz e feijão! Porque tem gente que pergunta também, o que você come? Eu falo, eu como arroz e Eu feijão como a igual mesma coisa que você, você. caramba. Pô, Arroz, feijão, batata frita. Olha aí, ó. pô, olha aí, veganíssimo. Olha, tem uma coisa, aprendi muita coisa hoje, mas uma coisa eu gostei dessa batata como símbolo da paz mundial aí, muito obrigado a Tem, Cláudia. a Ana matou, tem um post desse que roda, vira e mexe, ele aparece de novo no universo vegano. Uma das coisas que você falou de bolo, na feira vegana eu lembro que eu comi acho que um dos melhores bolos de chocolate que eu já experimentei, era um negócio, também acho que era de avelã mesmo, mas era um negócio assim maravilhoso, era assim realmente muito, muito bom. A sensação que eu tive daquela feira foi assim, nossa, uma comida 1000 vezes melhor do que a gente está acostumado, porque tem um preparo, você se preocupa com as coisas, sabe? Não é só jogar ali, porque Vai lá aí, né? Aliás, a gente precisa fazer outra, né? Quando voltar, né? As aulas voltarem, aí, alunos, quando voltarem, a gente faz outra feira vegana. sim, Que eu acho que foi bem legal, né? Porque foi. é algo que antigamente, isso é algo que muita gente me pergunta, o que mudou em relação a hoje? E eu falo, essa é uma das principais coisas. É a perspectiva que as pessoas têm do veganismo. Antes, era uma sensação de distância. Falar, não quero isso. Hoje é de curiosidade. Mesmo que a pessoa não vai ser vegana, ela tem curiosidade, ela quer saber por que tem tanta gente falando disso. Então, eu acho bem legal. Tá aí mais uma feira vegana a gente vai fazer, hein, quando voltar. A gente tinha uma professora que ela era americana, ela veio para o Brasil, escolheu Curitiba justamente porque ela falou assim, aqui é muito... Ela falou, minha vida é maravilhosa aqui, eu consigo ter uma alimentação perfeita, do jeito que eu gosto, ela era vegana, sem fazer esforço nenhum. Ela falou assim, ela falou, lá nos Estados Unidos eu não podia ir à casa de alguns amigos, eles não, sabe, não
Aqui, me convida Caramba, para que ir na tua legal. casa, eu vou com certeza, porque eu sei que vai ter arroz e feijão, eu vou estar aí, eu vou estar. Pronto. E ela era assim, ela é apaixonadíssima pelo Brasil e um dos motivos era justamente essa nossa alimentação que a base dela já é vegana, já é Sim, arroz, feijão, salada. Eu lembro dela que ela fez brigadeiro de feijão. É que assim, as pessoas têm que ter, e eu digo por mim mesmo, que depois de vencer, o nome às vezes assusta. Porque pensa, brigadeiro de feijão. Ela comentou, que é isso, né? não faz sentido. Prova, vale a pena, porque eu lembro que foi assim. Realmente, é um negócio só provando, é tão bom quanto o brigadeiro, ou às vezes é um sabor diferente, tão bom quanto. Exato. Dependendo do momento, é até mais saboroso, né, Rafael? Sim, E sobre isso de nome é interessante, porque tem gente que fala, como você fala carne vegetal? Não existe carne vegetal. Existe, né? Se você for no dicionário, tem, né? Você vai ver lá que existem várias definições e a carne de caju, por exemplo, é algo conhecido há muito tempo. Tem até em música isso, né? sim, Mas mesmo grande é o assim, né? seu É interessante Valença. porque... Exato. Porque mesmo o doce, por exemplo, rocambole, por que falam rocambole de carne também? E aí ninguém reclama, né? Aham. Rocambole de carne, tudo bem, pode falar. Agora, falar carne vegetal é Não, proibido. Leite vegetal não pode. eu vi esses dias, eu tô comendo meu queijo vegano. Ah, mas isso não é queijo. Aí a pessoa falou, mas o que você come também não é. Porque a pessoa, isso aí é castanha amassada, processada. Ele falou, o que você come é leite batido com sal e sei lá o quê. É só o nome a gente escolhe. É só um nome dado, né? Exatamente, exatamente. A Mas gente, muita gente questiona isso. a gente tá falando de coisas gostosas. Eu lembrei que a gente tinha que ter falado isso no começo. A gente tem duas surpresas, dois mimos, agrados, não sei que palavra usar, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. E uma delas, quando me falaram, eu já encomendei alguns, porque eu estou morrendo de vontade, que são donuts. Sabe aqueles donuts Sim, cheios, Donald. bonitos assim, mas aquela coisa assim que você olha. Queria já sair correndo e comprar. E deixa eu pedir para a Alice aqui, que vai vir me ajudar. Nesses momentos, sempre A nos Alice vai anunciar. vai anunciar os recados aqui, já dá um oi, deixar. Oi, gente. Oi, Ricardo. Oi, Alice, tudo bom? Tudo bem? Como o Rafael sempre se esquece dos recados finais, eu falei que hoje eu ia dar os recados paroquiais, então. Mas é que eu me empolgo na conversa. Eu acabo sabe, se entretém e fico com recados. Sim, mas para todo mundo. Ele esquece muito. Ele esquece muito é a B12. O problema é a B12. Não, ele já fez exame, tá tudo certo, tá tudo Não, certo. tô brincando. É a velhice. Mas para todo mundo que participou da live, que está aqui com a gente, o pessoal também que segue a gente no Instagram e vai ver a live depois, nossos alunos, essa semana a gente vai ter 2 prêmios. Então a gente vai ter uma super campanha para todo mundo que quiser experimentar mais comidas veganas. Então a gente está com um parceiro que é o Encanto Vegano e eles vão dar uma caixa com 6 donuts gigantescos, super lindos. Depois vai ter foto lá na nossa página também, bem deliciosos. E a gente também vai ter para premiação um almoço no restaurante Sorella, que eles têm também lá um buffet vegetariano e um vegano, então você pode experimentar o que você achar mais legal. E com um acompanhante, tá? Então a gente vai ter, não precisa ir agora, vai ter uma validade, quem ainda não quiser ir ao restaurante agora por causa da pandemia, vai ter mais tempo para ir depois. Então, todos vocês participem, vai ter a publicação logo depois da live, se é que já não tem, certo? Ricardo, acho que o nosso tempo também está Uau, hein? acabando, né? Muito obrigado. Mas eu não vou ganhar os donuts. Pode falar pro pessoal lá que eu tô querendo já, agora, na minha mesa, agora. Somos muito dois, legal, eu tô gente. querendo agora. Vou pensar no seu caso. Tá ótimo. Não, eu que agradeço, viu, Alice? Foi demais, adoro, né? Vocês sabem que eu faço parte dessa família. Queria conviver mais ainda com vocês. Mas foi muito legal, estou aqui sempre com vocês. Muito obrigado, eu aprendi bastante, saio realmente com várias ideias e com a cabeça aí fervilhando, pensando muita coisa. Muito obrigado. E obrigada a todo mundo que Very participou nice. também. Com as perguntas, né? Ali estão faltando já os 30 segundos, então, se quiser se despedir, Ricardo, fica à vontade. O nosso tchau e obrigado para todo mundo.
Ah, obrigado e see you at CNA, hein? See you. See you later, alligator. See you later, alligator. Bye, Tchau, gente. bye. Obrigado. Bye, bye. 5, 4...